para gravar aqui. Vamos adiantar aqui. Vamos pegar aqui a minha aulinha aqui. Aqui, ó. Governo de... Deixa eu diminuir o bode aqui, né? Depois eu tiro ele daí. Ué, de novo, boy? E aí, Chaparro? Estou de volta aqui, hein? Estou cobrindo aqui o Marquinhos. Primeiro reinado, ó. Então, primeiro reinado, Dom Pedro I, né? Lembra? Que vai ser o nosso famoso Dom Pedro I. Por enquanto, ele é apenas príncipe regente, certo? Ele vai ter esse período aqui de governo no Brasil, de 1822, quando ele decreta aí a chamada independência do Brasil, até 1831. Então, ele fica aí, ó, esse pequeno período como o nosso primeiro rei português no Brasil aí. Tranquilo? Vamos estudar essa fase que é importante aqui. Vamos avançar aqui. Só diminuir aqui e avançar para cá. Muito bem. O que aconteceu antes? Vamos ver aqui, eu coloquei alguns exercícios aqui mais para o pessoal do terceiro ano, né? Aqui nessa questão da FUVEST, olha como que eles colocam aqui, ó, a questão da chegada de Dom João VI, né, ao Rio de Janeiro. Então, é isso que aconteceu antes aqui. Deixa eu tirar o bode daqui, né? Aí. Pronto. Então, nós estudamos aí que a chegada de Dom João VI no Brasil, a gente tem que ter aquela crítica, né? A fuga da família real e a corte chegaram no Brasil e fizeram uma série de mudanças, né? Uma grande quantidade de mudanças que favoreceram a mudança dessa nova colônia que nós estamos estudando hoje, beleza? Então, essa foi a tendência aqui nesse período. Vou colocar aqui. E aí depois, tem outra questão aqui. Em novembro de 1807, a família real portuguesa deixou Lisboa. Em março de 1808, chega ao Rio de Janeiro. Então, esse acontecimento pode ser visto como, não se esqueçam, ele é o primeiro movimento, né? O primeiro movimento que vai levar aqui a uma verdadeira mudança na colônia. Ele vai ser o primeiro pontapé que vai levar à independência do Brasil. Tranquilo? Não pode esquecer disso aqui, ó. Vamos avançando aqui. Aqui. Aí tem um texto, às vezes, quais as mudanças suscitadas pela transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808? As mudanças são muitas, né? Primeiro, a fuga, né? Eles não querem um governo autoritário de Napoleão Bonaparte, eles querem fugir para uma região mais distante. Tranquilo? Quais eram os objetivos do movimento de Pernambuco em 1817? Eles querem o quê? Uma independência, né? Que eles querem um país livre, não querem mais opressão. Eles têm ideias iluministas, eles têm ideias da maçonaria. Então, os objetivos é o quê? Romper os grilhões com o domínio, vamos chamar assim, absolutista daquele período ali. E esses dois movimentos aí, o que eles tinham em comum? A independência do Brasil, né? Pela questão aí, e quais aspectos que diferenciam. Aí a gente está falando do quê? Da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. O que eles têm em comum? A ideia de romper com o domínio português. Esse é um movimento. O que mais que eles têm de importante? Eles são liderados pelas ideias iluministas, certo? Tranquilo, já coloquei dois aí. Pode colocar mais sim. Liberdade de expressão, liberdade econômica. Tranquilo? Quais são os aspectos que são diferentes entre eles? Lembra da aula de teoria que nós fizemos agorinha? O movimento da Inconfidência Mineira, ele é liderado pela elite. A característica dele é não libertação dos escravos. Qual que é a diferença da Baiana? Ao contrário, eles são liderados pela grande quantidade das pessoas humildes. E, evidentemente, que eles querem o quê? A libertação dos escravos. Tranquilo? Então, são essas características que os diferenciam aí. Opa, deixa eu voltar aqui. Beleza? Facinho? Muito bem. Os setores sociais deles envolvidos. Bom, na Inconfidência Mineira, destaque para a elite. Ela comanda a revolução. E aí tem a participação da população, evidentemente, dos negros, nós temos a participação das pessoas mais humildes. Na Inconfidência ou Conjuração Baiana, ou dos alfaiates, a liderança está onde? No setor social popular. Lembra dos alfaiates,
José de Antônio Gonzaga, lembra deles? Então, eles estão em maioria. A elite, ela está com eles, mas quando ela vê o processo perdendo força, ela sai fora. Quais os objetivos políticos que possuem em comum? Principalmente, rompimento com o domínio português, a busca de um novo governo independente, por exemplo, uma república. Esses são os objetivos políticos. E aí tem os objetivos teóricos que dão ênfase na política, que é a ideia do movimento iluminista. Tranquilo aí, né? Muito bem. Por que a família real teve que abandonar Portugal? Simples, porque o nosso grande Bonaparte, ele estava preparando a invasão em direção aonde? A Península Ibérica, porque a Espanha quebrou o chamado bloqueio continental e Portugal também. Então, assim ela tem que abandonar, porque ela vai ter a invasão. Quando acontece a invasão primeiro na Espanha, a corte brasileira, a corte portuguesa, liderada por Dom João VI, ela toma uma decisão, pede ajuda para o seu Conselho de Estado, o Conselho de Estado recomenda pegar ajuda, principalmente da Inglaterra, e eles fogem. Então, o objetivo é esse. Teve que abandonar pelo medo da invasão francesa, certo? Duas consequências de ordem cultural da presença da família real no Brasil, né? Dos Bragança aqui. Tudo bem, ordem cultural. Fundação principalmente da primeira Universidade de Medicina no Brasil, cultura importante. A chegada de Jean-Baptiste Debret para fundar a Academia de Belas Artes, lembra? Já são duas aqui, beleza? Outra importante aqui, consequência de ordem cultural. A chegada da família real com 15 mil pessoas vai mudar totalmente o cotidiano daquele local. Então, com a abertura dos portos, né, o que vai acontecer? Uma grande quantidade de cultura da Europa vem para cá. O que vem? A imprensa liberta, uma grande quantidade de pintores como Jean-Baptiste Debret. Eles trazem aqui, quando essa família real chega no Brasil, elas trazem tudo que eles podem carregar. Piano, graviola, que é uma espécie de alaúde, uma espécie de um violãozinho, joias, livros, eles trazem tudo para cá e vão criar o que? A Biblioteca Nacional Brasileira, que fica lá no Rio de Janeiro. Então, são muitas consequências, beleza? Vamos avançando aqui. A Revolução Pernambucana de 17 eclodiu no momento em que se acentuaram as contradições econômicas, políticas e sociais entre os grupos da sociedade pernambucana e o governo português. Menciona algumas reivindicações básicas dos revolucionários de Pernambuco. Eles não querem mais... O que eles querem aqui? Romper com o Estado metropolitano português. Tá? Essa é uma reivindicação. Liberdade de imprensa, liberdade econômica. Esses são 3 movimentos básicos que eles querem. Além disso, eles estão fundamentados no quê? Em um movimento anticlerical. Eles não querem mais o controle, principalmente o controle rígido da igreja com o rei, juntos aqui. Aí você vai ver aparecendo aí um outro líder chamado Frei Caneca. Aí. Vamos avançando aqui. E aqui vamos falar sobre Revolução Pernambucana, que já estudamos aqui também. Revolução Pernambucana de novo. E vamos chegar agora aqui no resuminho de Revolução Pernambucana. Quais são as causas dessa Revolução de 1817 que nós acabamos de ver na aula passada? Primeiro, Pernambuco ela está sobre alta quantidade de impostos. Eles não querem mais isso. Pernambuco está numa decadência econômica porque a exploração do açúcar já não dá mais tanto lucro. Eles têm uma concorrência com as Antilhas. Lembra que os flamengos, né, os holandeses, dominaram a região do Nordeste, Pernambuco ali, e quando eles foram embora, eles levaram o segredo da plantação, produção e distribuição do açúcar na Europa. Eles foram para onde? Para as Antilhas. Nas Antilhas estão fazendo uma concorrência muito forte com a região de Pernambuco. Então nós temos aí a concorrência econômica, a decadência econômica do açúcar, os impostos aí. Essas são as causas fundamentais. E, evidentemente que nós temos aí a falta de liberdade de expressão,
a liberdade econômica, não querem ser mais controlados por uma metrópole, estão olhando que toda a América Latina está fazendo independência, então eles querem isso aí. Quando os rebeldes conseguem tomar o poder em Pernambuco por 2 meses, parece com aquela revolução que nós estudamos, vocês vão estudar um dia, chamada Comuna de Paris, onde os chamados assim, os comunistas, os socialistas, eles tomam Paris por 2 meses. Aqui é a mesma coisa, tem até uma questão na FUVEST que fala sobre essas 2 revoluções aí. Eles tomaram o poder e fizeram o quê? Proclamaram a república. Eles querem independência, liberdade de expressão religiosa, não querem mais impostos, principalmente sobre o que? Os gêneros básicos. O que são os gêneros básicos? O arroz, o feijão, a carne, beleza? Esses produtos de primeira necessidade aí. Adesão, quem que falou, pô, vamos ficar do lado deles que vamos fazer uma nova independência também aqui, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E começa aí a Confederação do Mundo, ou seja, a tentativa de criar uma nova independência nessa região. Mais ou menos como você viu na aula passada, as independências que estão acontecendo na República do Grão-Pará, na República do Reino Unido, na República do Prata e da República do Vice-Reino. E dessas quatro províncias espanholas, surgiram essa grande quantidade de estados que estão aí na nossa fronteira, aqui do lado do Oceano Pacífico. Venezuela, Equador, Bolívia, Pará. Beleza? Tranquilo? Então, eles estão seguindo esse modelo aqui. Mas aí também não pode esquecer, eles vão optar pela permanência da escravidão. Tranquilo? Não pode esquecer isso aqui, ó. Repressão dura, né? A coroa não vai gostar disso aqui, vai mandar as suas escalas, ou suas naves, ou suas caravelas para fazer uma guerra contra o pessoal lá de Pernambuco aí. Então, resuminho básico, a nossa Revolução Pernambucana, que acontece nesse período aqui. Eu coloquei as causas aqui, um resuminho para você acompanhar, um resuminho tranquilo, fácil, né? Onde você vê a bandeira que eles têm aí, ó. Dá uma olhada aqui. Essa é a bandeira da Revolução Pernambucana, onde você vê os 3 poderes ali, certo? Onde você vê o símbolo do sol, né? O sol seria o iluminismo, nesse período também, fácil. E você vê abaixo dos 3 poderes do iluminismo, você vê finalmente a Igreja Católica. Então ela não está mais no topo ali, onde você sempre acompanhou ela em outros setores, beleza? Só fechar um negócio aqui, aí, tranquilo. Nossa aula acaba 9h25, não posso esquecer isso aqui, senão eu passo do tempo. Muito bem. E essas cores aí são as cores da libertação, né? As cores vermelha, azul e amarelo são as cores do Brasil, o verde, amarelo e o azul. O vermelho já seriam as cores lá printadas, copiadas da onde? Dos movimentos revolucionários que estão acontecendo na América Latina. Tranquilo? E aí tem um resuminho para vocês novamente. Vamos avançando aqui. Muito bem. Dom João VI está no Brasil, fez várias aberturas, certo? Já levou o Brasil à categoria de Reino Unido, lembra disso? Tranquilo? Então, agora, nós temos Napoleão Bonaparte derrotado, o Congresso de Viena vai reorganizar a Europa. Como é que ele está fazendo isso? Ele estabeleceu o seguinte, que os países, as monarquias na época, né, que foram invadidas, elas vão ser devolvidas a seus devidos senhores. Por exemplo, Dom João VI está no Brasil. O que acontece? Ele agora deve retornar a Portugal para assumir a coroa portuguesa, certo? Beleza? Só que nesse período aí, você está vendo, ele está preparando o que? Uma jogada. Se ele voltar para lá, ele vai ser obrigado a assumir um governo onde ele fica abaixo do parlamento, porque o parlamento agora se tornou o quê? Uma monarquia constitucional parlamentar. Tem uma Constituição e tem um parlamento. E quem manda é o primeiro-ministro representando o parlamento. Então, o Dom João VI está preocupado com isso aí. E aí, então, ele vê uma notícia. Ele fala, poxa, aconteceu uma revolução na cidade do Porto. Essa revolução foi a tomada da monarquia, da burguesia no poder, estabelecendo uma nova Constituição. Se eu chegar em Portugal, eu vou perder o poder e o Brasil pode voltar a ser o quê? Uma colônia.
E aí que ele deixa, então, o filho dele para ser príncipe que vai organizar o Brasil, regente do Brasil. Beleza? E assim Dom Pedro de Alcântara fica no Brasil. Dom João VI parte para Portugal e vai assumir a coroa, mas não vai ter mais os poderes plenos que ele tinha dos 3 poderes na mão dele, lembra? Agora ele é apenas um poder simbólico. Muito bem. Com o governo no Brasil na mão do nosso querido Dom Pedro I, o que nós vamos ter aqui? Dom Pedro I já vai enfrentar uma briga aqui, ó. Essa briga seria a província da Cisplatina aqui. Eles vão entrar num tumulto, numa briga onde a Argentina ela quer a região da Cisplatina que pertencia ao Brasil. Começa uma guerra aí por essa região aí, certo? Opa. Vou avançar aqui. Muito bem. O que foi a Revolução do Porto? Eu fiz um resuminho aqui, né? Às vezes você, não entendi essa parte. Então tá aqui. É um movimento que exigiu o retorno de Dom João VI a Portugal. Esse movimento do Porto é uma revolução de burgueses, é uma revolução liberal da cidade do Porto. Foi um movimento militar que vai ter apoio da burguesia, que vai acontecer em 1820, beleza? E aí ele se espalhou e vai tomar conta de toda a chamada Península Ibérica, no caso Portugal aí, tranquilo? Aqui nós temos então deixa eu aumentar aqui, uma figura representativa. Observa que não tem um rei aí, ó, primeiro-ministro que está ali. Porque o rei está onde? O rei está lá no Brasil. Então aqui esses burgueses com representações aí militares, iluministas, estão agora debatendo e construindo a sua primeira Constituição monárquica, constitucional, parlamentarista. Estão preparando aí uma nova forma de governo, que não será mais um governo absolutista, beleza? Muito bem. O movimento revolucionário nesse período, o que aconteceu? Olha os militares aqui à minha direita e as razões que levaram a essa revolução. Primeiro, por que Portugal resolveu romper um domínio que existia há muito tempo, um domínio político chamado absolutismo? Primeiro que a família real e toda a corte, o que é a corte? A nobreza, eles estão onde? Lá no Brasil. Não estão vivendo os sintomas da guerra, não passaram pela guerra, não passaram pelas necessidades econômicas, pelas privações de liberdade durante o governo de Napoleão Bonaparte. E eles percebem que lá eles estão numa boa. O Brasil está ficando cada vez mais forte lá, certo? Então eles estão revoltados com essa família real e a corte portuguesa. O que é isso? A nobreza, certo? Outro item aqui, o reino tinha ficado mais pobre, evidentemente, com as invasões francesas, mais pobre, endividado, mais dependente da ajuda econômica inglesa, e aí os seus líderes estão onde? No Brasil, vivendo numa boa. Isso está errado para eles. Outro item, os ingleses não saíram de Portugal, eles instalaram um governo protetor, lembra o governo protetorado? Para você ter uma ideia, seria mais ou menos assim. Vamos pegar a história contemporânea, você viu invasão a vários países aí dos Estados Unidos, certo? Na década de 90, os Estados Unidos invadiram o Iraque, tiraram o governo, né, o chamado Hussein de lá, e colocaram um governo protetor para eles. Então é a mesma coisa aqui, ó. Os ingleses não querem mais esse governo protetor inglês aqui que só está usurpando, controlando, explorando eles aqui, certo? Então eles estão aborrecidos com isso. Por isso que eles fizeram essa revolução, pegaram o modelo, tem um rei, mas ele não vai governar. Quem vai governar vai ser o parlamento através do primeiro-ministro. Fechado? Aqui eu peguei um quadro, ó, tá vendo? Esse é o quadro de Ernest Meissonier, de 1835. Aqui você vê claramente, né, o exército saudando aqui de uma maneira muito bonita o seu imperador ali, tá vendo? Napoleão Bonaparte, cavalo branco, os militares aqui, ó. Agora olha esse outro aqui, ó. Independência ou Morte, que é um quadro do Pedro Américo. As pessoas dizem que ele se inspirou, né, no quadro de Meissonier, e outros dizem que, na verdade, é um plágio, né? Mas está aqui. Você vê aqui com a espada, né, levantada na mão direita, Dom Pedro de Alcântara. Aqui tem a famosa, olha a data, 1888, quando que ele decretou a independência, 1822. Então,
essa construção é apenas para ilustrar. Observa, ó, os dragões de independência aqui, tá vendo? Ó? São os militares aqui, tudo levantando a espada, abaixo dele, né? E a população mais humilde aqui, olha só, olhando, falando, o que está acontecendo? O que esses caras estão gritando aí, tá vendo? São os mestiços, tá vendo? Que é um homem branco aqui, ó. Estão olhando aqui, o que está acontecendo? Lá ao fundo nós temos uma casinha humilde e lá atrás nós temos um córrego, né, chamado Córrego Ipiranga, né, um riozinho Ipiranga aí, beleza? Por isso que é chamado Grito do Ipiranga ou Independência ou Morte. Esse quadro representa o que? O poder, né? A elite está decretando independência no Brasil e sequer a população vê o que está acontecendo. Essa é a visão apresentada de Pedro Américo para esse período, que não foi nada disso que aconteceu. Esse senhor aqui, Dom Pedro I, ou Dom Pedro de Alcântara, ele está com 3, 4 pessoas, estão viajando em uma mula, né, em burros, né? Ele foi visitar uma amante dele lá em Santos e aborrecido com a pressão que ele sofre para ele voltar a Portugal e impedir ele de fazer várias coisas pela metrópole, né? Que a metrópole ainda acha que é dona do Brasil. Ele vai e decreta independência ou morte. Ele fala, ó, nós vamos romper com esses caras aqui agora. Mas a história que se conta é essa, ó, essa coisa bonita e maravilhosa aqui, certo? Quais são as principais características desse governo aqui? Olha só. Primeiro, o governo de Dom Pedro vai ser uma monarquia também, dele, monarquia unitária e hereditária. Tanto é que ele vai deixar Dom Pedro II. Então tá aí, ó, não mudou muita coisa, né? Vai ter os 3 poderes? Vai sim, mas só que ele vai mandar colocar um a mais, que é o poder dele, o poder moderador, que está acima de todos. Isso aí também já deixa ele bem como um destro esclarecido, não é? Certo? O Estado vai adotar o catolicismo como religião oficial, ou seja, mudou o quê? Nada. As outras religiões eram permitidas, o seu culto assim mais doméstico, principalmente as questões da maçonaria, né, que Dom Pedro vai ser convidado, ele vai entrar na maçonaria, principalmente com o rito popular, né, a cultura popular dos afrodescendentes, beleza? E aí, nesse processo, vai ter uma constituição, chamada Constituição da Mandioca, é chamada assim porque naquele período todo mundo aí tem um pezinho de mandioca, tem uma plantação de mandioca, que foi apelidada dessa maneira aí. Então, nessa Constituição vai dizer quem é o brasileiro, quem é o cidadão brasileiro. As eleições eram censitárias e indiretas. O que é censitária? Só vota quem tem dinheiro. Beleza? Indireta é o quê? Só vota o representante do povo. Quem é o representante do povo? O político. Quem é o político? Sempre um homem rico. Simples assim. Um latifundiário. Um militar. A igreja, ó, submissão da igreja ao Estado. Inclusive com o direito do imperador de conceder cargos eclesiásticos. Aí. Isso é chamado de padroado. A igreja vai fazer essa parceria com o governo aí, vai tocando bem. Beleza? Ela aceita esse comando, né, e vai ter assim as suas vantagens aí, o padroado. Muito bem. Outra característica, foi uma das primeiras do mundo a excluir em seu artigo, né, a incluir em seu artigo, o artigo 179, o rol de direitos e garantias individuais. Então, a Constituição de 1833, 34, tem esses direitos e garantias aí. Outra coisa aqui, o imperador era inimputável, ou seja, ele está acima de tudo. Ninguém, né, ninguém pode mandar nele, porque ele tem o quê? O poder moderador, certo? Por meio desse poder moderador, ele nomeava as pessoas do seu conselho, destituía essas pessoas, nomeava presidente das províncias, ele tinha um poder acima de tudo, beleza? E o voto era o quê? Censitário, já falei, só vota quem tem dinheiro. Então, esse foi o governo de Dom Pedro I. Ele manda fazer uma Constituição, lá de 1833, que é a Constituição da Mandioca, e quando ele percebe que essa Constituição tem os 3 poderes, ele fala, não, está errado, eu tenho que mandar sozinho. Manda refazer essa Constituição, e nessa Constituição ele estabelece o 4º poder, chamado poder moderador. Esse é o organograma da Constituição de 1824, beleza? Lá em cima tem o poder dele, aí vem todos os outros, ó, poder legislativo, executivo, que é o poder judiciário, que é o poder do imperador. Ele que manda em tudo.
E aí nós temos toda essa estrutura aqui, ó. Beleza? As assembleias, até aqui as câmaras. Então, um cara muito centralizador aqui. Tem um quadro aqui, o famoso quadro Dom Pedro e os nativos. Observe que ele está abraçando o nativo, e o nativo é muito branco, certo? Parece uma europeia. Né? É uma visão que eles querem passar, errônea, da cultura brasileira nesse período aí. Muito bem. No governo dele, nós tivemos mais um movimento. E onde que esse movimento acontece? No Nordeste. E aonde? Lá na região de Pernambuco. Só que ele tem outro nome. Confederação do Equador, em 1824. No mesmo período que nós temos aí a chamada a quebra da Constituição. Todo mundo sabe que Dom Pedro I, ele era um príncipe regente que decretou a nossa independência e todo mundo acreditava nele. Só que agora ele tem alguns problemas, né? Ele tem que enfrentar a Guerra da Cisplatina, ele contratou uma grande quantidade de pessoas para fazer guerra, contratou mercenários da Europa para fazer guerra, tem problemas de caixa, né, pagamento para esses mercenários, está gastando, está matando o brasileiro. E ainda, em cima disso tudo, o que ele fez? Ele mandou fazer a Constituição, que todo mundo achava que nós seríamos, de fato, ele podia ser o rei, né? Mas teria os três poderes clássicos dos processos, chamados assim, iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade. Ele fala, não, eu tenho que ter o poder maior que todos. E ele mostra, então, a sua cara de ditador, de destro esclarecido. É nesse período que a maçonaria vai e expulsa ele das suas fileiras. Falou, você não está cumprindo com o seu juramento de defender a igualdade, liberdade e fraternidade. E expulsa ele aí. Olha só o processo aqui. Nesse período, nesse tumulto todo, que ele manda fazer uma nova Constituição, esse negócio, nós temos uma revolta aqui no Equador. No Equador não, né? Em Pernambuco. E eles vão usando as antigas ideias que eles tinham lá da Confederação. Lembra disso? Da anterior revolta pernambucana? Lembra disso? Eles vão agregar aqui Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Por isso que é chamado de confederação. Esses estados vão se unir, estados confederados. E vão se chamar Equador por causa da questão geográfica aí. Beleza? Muito bem. Movimento republicano. Então, eles querem uma república. Eles querem fazer uma federação e são contra quem? Contra Portugal. Anti-Portugal, anti-lusitanos. Aqui nós temos as cores, a corzinha rosinha aqui, né? E pegando já uma outra extensão aqui. Estão avançando aqui, certo? Esses liberais aqui. Muito bem. Nomeação de governador indesejado para a província de Pernambuco. Esse foi o fato. Quando Dom Pedro, que tem o poder moderador, estabelece, o chefe da capitania, o representante político vai ser fulano de tal, eles não querem isso. Eles não aceitam isso e vão começar a fazer esse movimento contra ele. Beleza? Eu coloquei aqui prolongamento da Revolução Pernambucana, que nós estudamos lá em 1817, beleza? Muito bem aqui. Então, nós temos uma elite pernambucana que tem ideais republicanos. Quem são os líderes? Pais de Andrade e Frei Caneca. Vou colocar a imagem daqui a pouco. Eles querem o quê? A autonomia das províncias. E, para isso, eles se unem e fazem uma confederação. Quem vai ser o grande agitador aí? Um jornal chamado Tifes Pernambucano, que é escrito pelos grandes líderes e tem ideias republicanas, liberais, de liberdade e assim por diante. E eles pregam o quê? A autonomia da região. Qual região? Toda essa confederação já unida aí. Eles querem um modelo federalista aí. Esse é o Manuel de Carvalho, Pais de Andrade, né, assim que a gente chama pelo sobrenome. Ele é um republicano, é o grande articulador mental dessa revolução aí, ou dessa união dos estados da Confederação do Equador de 1824. E aqui nós temos um outro grande intelectual, Cipriano Barato. Você pode perceber que ele é um mestiço de tendência aí, mulato, certo? Ele que é o grande articulador que escreve, principalmente um grande erudito que você vai ver aí nas aulas de literatura. Beleza? Ó, Proclamação da Sentinela da Liberdade, que é o livro, ó, ou o panfleto que eles escreviam nesse período aqui. Ó. Vamos avançando aqui. E aí nós temos o Frei Caneca. Aqui tem uma pintura dele ele está sendo amarrado para morrer fuzilado. Conta uma história bem interessante que várias pessoas
preparando. Eram 8 pessoas, gente, para atirar nele. Todos atiraram e todos erraram. Aí foi de novo. Todos atiraram e todos erraram. Aí o pessoal entendeu que ninguém queria atirar no padre, né? No homem santo. O que eles fizeram? Colocaram balas de festim em 7 armas. E uma teria uma arma letal, uma bala letal. Beleza? E assim ele foi morto, né? Alguns dizem que ele foi enforcado e foi esquartejado. Ele tem uma série de mudanças aqui. E aqui nós temos uma descrição dele, o chamado Frei Caneca, que também pertenceu à ordem maçônica, para você ter uma ideia das influências desse grupo de pessoas aí. E aqui tem um comentário que eu recortei lá da internet, fala sobre o jornal Sentinela da Liberdade e as suas influências, o que ele pregava para a população. E eu coloquei em negrito as ideias deles aqui, ó. Republicanismo, eles não querem mais aqui um governo aristocrático, anti-aristocratismo, eles querem a liberdade de culto, ou seja, não tem que ter uma religião oficial, certo? Pode ter outras religiões, um Estado laico, fim do tráfico de escravos, não querem mais isso, eliminação do trabalho escravo, ou seja, todo esse contexto que nós conhecemos são os gritos de liberdade que eram colocados nesse jornal, nesse panfleto, né, chamado Sentinela da Liberdade, organizado principalmente pelo Paz de Andrade aí, beleza? Tranquilo? Então foi muito utilizado para postagem intelectual desse pessoal aí. Vamos avançar para cá. Paralelo a isso aí, passou um ano, né? Dom Pedro teve que enfrentar essa confederação do Equador, né? As ideias dele, brigar, matar pessoas, contratar mais exército, chamar mercenários, e enfrenta agora uma nova revolta. Essa revolta vai se dar lá no final do nosso estado brasileiro, lá no Rio Grande do Sul. Nós aqui temos aí o Rio Grande do Sul como uma última região, certo? Só que nós tínhamos uma outra região, que era a Cisplatina. E aí nós vamos ter 3 anos de guerra. Presta atenção aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Aqui, ó, província Cisplatina. Isso aqui um dia vai se chamar Uruguai. Quando que vai se chamar Uruguai? Aqui, ó, em 1828, quando eles vão conseguir romper, derrotar o exército de Dom Pedro I e vai nascer o Uruguai aqui, ou província da Cisplatina, que depois vai se tornar Repúblicas Unidas do Prata, que depois vai se chamar República do Paraguai, República do Uruguai, certo? Então, nesse período aqui, nós temos os platinos, os castelhanos, tentando fazer essa independência dessa região. E aí eles incorporam a República Argentina. Começa a guerra, né? O Brasil não vai querer perder essa região. O Dom Pedro não conseguiu fazer o jogo político, teve que ir para a guerra, foi derrotado, e isso vai trazer o quê? Grandes prejuízos econômicos, principalmente uma grande quantidade de números de soldados brasileiros mortos. O gasto que ele teve com mercenários, isso vai contribuindo contra ele. Além disso, nós temos o quê? Os problemas da Confederação do Equador, nós temos a negação dele da chamada Constituição de 1824, ou seja, a situação dele está complicada aqui. Para terminar esse processo, a Inglaterra entra aqui e diz que nós temos que ter um acordo de paz. Tem que deixar os castelhanos ficarem com a terra deles. Ou seja, a Inglaterra percebeu que era mais fácil ela dividir aqui esse território, deixar os chamados castelhanos sob proteção deles, e o Brasil aqui, que estava gigante, perde um pouco da sua força. Beleza? Tranquilo? E assim nós temos essa independência. E acontece a República do Uruguai, que todo mundo conhece aí. Ou seja, um dia o Brasil foi dono do Uruguai, por uma incompetência administrativa, por questões pontuais de má administração. Não houve essa negociação direito aqui, e o Brasil perde esse território aqui. Desgaste político de Dom Pedro I, autoritarista demais, né? Lembra a questão aí do poder moderador? Problemas da Confederação do Equador, as pessoas não querem mais ele, certo? Desgaste, multa, revolta, mortes. A mesma situação na Guerra da Cisplatina, mortes, gastos econômicos, perda territorial.
E aí nós temos uma pessoa chamada Líbero Badaró. Esse cara é aquele que critica, aquele que escreve no jornal, aquele que mete o pé, aquele que fala mal do governo. E nesse período ele é assassinado, Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Vai falar, Dom Pedro que mandou matar. É assim que acontece a situação. Isso vira um tumulto, Dom Pedro está numa situação complicada e ele resolve ir para onde? Sair do Rio de Janeiro, que é o olho do furacão, e parte para onde? Lá para Minas Gerais. Quando ele chega em Minas Gerais, é a mesma situação. O Brasil não quer ele. As pessoas vão vestir, vão colocar assim na rua, panos pretos, né, como se fosse luto, vai ser um tumulto, uma briga. Ele volta para o Rio de Janeiro. Na volta do Rio de Janeiro, ele vai ter o que aqui, nesse período? A questão das brigas entre aqueles que são a favor dele e aqueles que são contra. Essa briga vai chamar Noite das Garrafadas, um tumulto. Pressão gigantesca. Chega uma notícia lá da Europa. Se ele não retornar para lá, ele vai ser obrigado a perder a coroa. Ele não vai ser mais herdeiro da coroa portuguesa. E aí, então, ele manda para lá quem? A sua filha. A sua filha chamada Dona Clara. Ela foi para lá para ser rainha. E lá ela vai sofrer um golpe político do irmão dele, Dom Miguel, junto com a sua mãe, Dona Carlota Joaquina. Vão tomar o poder dela e colocar Miguel ali no poder. Por isso que ele vai fazer, então, resolver abdicar do governo. Ele sai do governo aqui, ó, em abril de 1931, ele fala assim, tenho que ir lá buscar o meu reino, a minha herança, da minha filha, do meu filho. E ele pede agora ajuda para a maçonaria. Cuida do meu filho, eu sei que vocês aí, eu fiz coisas erradas, eu bani vocês, saí, né? Mas eu peço que vocês cuidem dele. Nesse período, então, a maçonaria, ela vai cuidar dele através dos seus chamados regentes. Começa a história das regências aí. Vai ser nomeado um grupo de pessoas chamados de regentes provisórios, beleza? E aí ele vai para Portugal. Lá em Portugal ele tenta, de certa maneira, aí, lutar contra o seu irmão que usurpou, tomou o poder da filha dele. Lembra que ele é filho mais velho, né? Esse mais cabeludinho aqui de bigode. E ele pode nomear, ele tem direito hereditário da coroa de Portugal. E esse que está aqui à direita dele, é o mais novo, Dom Miguel, ele tomou a coroa. Ele que está com a coroa. Então eles brigam aqui. O Dom Pedro I consegue vencer, ó. Ele vence, né? Tomou o poder dele, ó, com a sua vitória em 1934, deixa a sua filha ali, mas antes de ele retornar ao Brasil, ó, ele vai morrer de tuberculose. Certo? Um problema aí. Dom Miguel vai embora, né? Vai vir um tempo em Roma. E o que acontece com o Brasil agora nesse período? Aí é simples. Quem vai comandar o Brasil vai ser um garotinho. De quantos anos? 4 anos e 5 meses. 5 anos, 5 aninhos de idade. Você acha que uma criança de 5 anos de idade pode governar um país? Não, né? Não pode. Mas um Brasil gigantesco. E aí, então, o que nós temos nesse período? Começa uma nova fase, as regências, que você vai ver, evidentemente, essa aula no segundo ano. Beleza, gente? Facinho aí? Tranquilo? Perguntas? Cansei vocês hoje? Belezinha?